Bom dia, pessoal. Essa semana, na semana 2, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto de clima, abordando os climas da Terra. Peguem na página 53. Como vimos na semana passada, os diferentes tipos de clima são influenciados por diversos fatores, como a quantidade de calor de cada região, a movimentação das massas de ar, os fatores geográficos, as atividades humanas, a presença de determinada vegetação e etc. Então nós vamos usar esse mapa aqui para abordar esses diferentes climas da Terra. Como o mapa da apostila está com uma resolução um pouco baixa, eu tentei procurar um mapa um pouco melhor para ver se vocês conseguem enxergar bem aqui. Então vou começar explicando aqui, ó. O mapa está dividido entre climas quentes, secos, temperados e frios. Começando pelo clima equatorial, que é um clima quente, ele ocorre na proximidade da linha do Equador, aqui, ó. A gente vê aqui o equatorial é esse vermelho mais escuro aqui, que está no México, um pedaço do Brasil, pega uma parte da África aqui também. Nessas áreas, a alta quantidade de radiação solar recebida e as altas temperaturas registradas durante todo o ano fazem com que haja maior evaporação, que provoca aumento de umidade do ar e a abundância de chuva ao longo do ano. Então, essas áreas aqui. O clima tropical, que é outro clima quente, ele ocorre principalmente entre os trópicos, que são esses rosas aqui, né? Esse que está numa parte da África, na Índia, pega aqui também a Austrália, o Brasil, pega quase inteiro, né? Ele costuma apresentar um verão quente e chuvoso e inverno mais seco, com temperaturas amenas. Nesse tipo de clima, há variação na umidade em função da continentalidade e da maritimidade. Já o clima subtropical, que também é um clima quente, ele é nessas áreas de rosa mais clarinho aqui, que pega um pedacinho do Brasil, a Argentina, um pedacinho dos Estados Unidos também. Eu pego uma parte menor da China, uma parte também da Austrália. Esse tipo de clima apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano e a temperatura média anual inferior a 18 graus. As estações do ano são bem demarcadas. Tem um verão quente e um inverno frio, com ocorrência ocasional de geadas e neve. Depois de explicado os climas quentes, passamos para os climas temperados. Então, o clima temperado é característico das regiões situadas entre os trópicos e os círculos polares. Como a gente pode ver, são os climas em verde, certo? Aqui, ó, Estados Unidos, a Europa toda aqui quase, ó, a maioria em verde, a China, um pedaço da Rússia. As estações do ano são bem definidas, com as temperaturas entre menos 3 e 18 graus. No clima temperado, temos o clima temperado oceânico, que é esse aqui, esse verde água. Então, uma parte aqui da Europa, um pedacinho aqui dos Estados Unidos. Esse clima temperado oceânico é tipo dessas áreas próximas ao litoral, que recebe a umidade do oceano. Apresenta médias pluviométricas anuais de 2.000 milímetros e temperaturas amenas. Aí no interior dos continentes temos o clima temperado continental, que é desse verde mais escuro, que é quase toda a Europa aqui, né? E grande parte dos Estados Unidos. Tem um verão quente e inverno rigoroso. Por isso que nós vemos a neve, né, nos Estados Unidos, uma parte do ano, né? E já o clima mediterrâneo, que também é temperado, que é desse verde mais clarinho, que está aqui numa parte da Europa, né, também, é caracterizado pela grande influência da maritimidade, pelos verões quentes e secos e pelos invernos com muita chuva e temperaturas amenas.
Ele é propício para a agricultura e favorece alguns tipos de cultivo, como as azeitonas. Isso que a gente vê bastante, é bastante famoso os óleo de oliva que vem da Espanha, né, de Portugal, é bem famoso. Então esse tipo de clima tem aqui na Europa, um pedacinho da África também, né, um pedacinho dos Estados Unidos, na Austrália, aqui também, um pedacinho bem pequeno. Então, depois passamos aqui para os climas secos, que são esses em amarelo e em laranja. A principal característica do clima semiárido é a precipitação baixa, a má distribuição ao longo do ano. As temperaturas são variáveis, são altas nas zonas tropicais e mais baixas nas zonas temperadas. As áreas semiáridas da Ásia Central, que é aqui, né, do Canadá, e no sul da América do Sul também apresentam baixas temperaturas. E depois o clima desértico, que também é um clima mais seco, né? As chuvas são praticamente ausentes e a baixa umidade do ar contribui para a formação de desertos, que podem ser quentes, como o deserto de Saara na África, aqui pessoal, ou frios, como o deserto do Atacama no Chile. Nos desertos que são quentes, como o Saara, a amplitude térmica, que é a diferença de temperatura durante o dia é muito grande. Como de noite faz muito frio e pela manhã e pela tarde é muito quente. E a vida das plantas, animais e seres humanos se adapta a tais condições. Agora na área dos climas frios, que temos aqui em roxo, branco ou marrom, o clima frio é característico de áreas de alta latitude, próximo ao Círculo Polar Ártico. Esse tipo de clima, que abrange grande parte da Rússia e do Canadá, apresenta temperaturas baixas na maior parte do ano, com invernos longos e rigorosos e precipitação de neve. Já os verões são curtos e marcados por temperaturas amenas. O clima polar, que é esse em branco, ocorre nas regiões polares e é caracterizado pelas baixas temperaturas e precipitação em forma de neve ao longo de todo o ano. Esse tipo de clima ocorre na Antártida, na Groenlândia, na Sibéria, no norte do Alasca, no extremo norte do Canadá e em parte da Islândia. Essas áreas de clima polar são pouco habitadas, porque as pessoas têm dificuldade na agricultura ou nas atividades mesmo do cotidiano, pessoal, porque é muito frio mesmo, né? O clima frio montanhoso, que é essas áreas em marrom, que podemos ver em várias partes do mapa, ele, por se tratar de um clima diretamente influenciado pela altitude, ela pode ser encontrada em diferentes zonas climáticas, mesmo entre os tópicos. É marcado pelas temperaturas baixas durante todo o ano e a presença de neve constante. Em função do ar rarefeito e das baixas temperaturas, as regiões de clima frio de montanha apresentam uma reduzida população de plantas, animais e seres humanos. Aqui, nós podemos observar aqui nesse clima montanhoso, grande parte aqui na América do Sul. O que nós temos aqui que pode causar isso? É a Cordilheira dos Andes, né, pessoal? Muito famosa e por isso que aqui nós temos essa mancha em marrom. Agora vamos para as atividades. Atividade 1. Quantos tipos de clima foram apresentados ao longo do texto? De que forma as áreas onde eles ocorrem foram diferenciadas no mapa? Então vocês vão dar uma olhada no mapa que tem na apostila de vocês mesmo, né? E vão diferenciar esses climas. Atividade 2. Com o auxílio do mapa do Brasil, cite quais são os principais tipos de clima que ocorrem no país. Anote as regiões em que são encontradas. Então, pessoal, para essa atividade 2, eu aconselho vocês a irem aqui no site do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui eles explicam bem certinho sobre os climas do Brasil. Aqui tem um mapa para vocês entenderem bem certinho. O IBGE é muito importante para o Brasil e é interessante vocês explorarem o site deles, né? Agora, atividade 3.
A proximidade em relação ao mar interfere no clima dos lugares, influenciando a temperatura e a precipitação. Explique resumidamente como isso acontece. Então, aí vocês vão ver ali pelo mapa, dá para vocês entenderem as regiões que são próximas ao mar, quais as influências que tem, né? Atividade 4. O climograma é uma ferramenta clássica de representação do clima, que permite uma compreensão mais fácil do perfil climático de determinada região. Através do climograma, pode-se representar graficamente as variações de temperatura e precipitação durante um determinado período do tempo, geralmente de um ano. A temperatura, geralmente, é apresentada por um gráfico linear sobreposto a um gráfico de barra, histograma, que representa as precipitações ao longo do período estudado. Observe o climograma abaixo. Então aqui eles vão apresentar o climograma de Manaus. Aqui, ó, gente, as barrinhas em azul aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ela quer dizer a precipitação durante o ano. Então aqui, ó, em janeiro teve uma precipitação média de um pouco mais de 250 milímetros, tá vendo? Com a temperatura média de 26 graus, ó. O que vai medir a temperatura neste gráfico é essa linha em vermelho, ó. Tá vendo aqui? Então aqui, ó, ela tá em 26. Em janeiro ela ficou em 26 graus. E a precipitação em pouco mais de 27 milímetros. Aí eu vou pegar aqui, ó, em agosto. Em agosto foi a menor precipitação, olha. Aqui a barrinha azul, ó, menos de 50. Aqui, ó. Menos de 50. E a temperatura, a gente vem aqui, foi mais de 27 graus. Tá vendo, ó? Você vem aqui, aqui, e você consegue ver. Vem nessa linha reta. Aqui, ó, em dezembro, a temperatura foi quase 26 graus. Tem que ver, você tem que seguir essa linha aqui, tá vendo, ó? Você pega a temperatura, põe uma régua aqui, segue até aqui, ó. Põe uma régua, você vai saber para onde vai. E a precipitação são essas barras. Aí você tem que responder essas questões. A. Qual mês tem a menor precipitação? Quantos milímetros de chuva foram registrados? B. Qual mês tem maior temperatura? Quantos graus? C. De acordo com o que foi estudado, a cidade de Manaus possui qual tipo de clima? Então, observando este climograma, vocês vão conseguir responder essas questões aqui. Atividade 5. Observe a imagem. Letra A. O que mostra a foto? Cite os elementos dessa paisagem que mais chamaram sua atenção. B. Que tipo de clima predomina no local mostrado na foto? C. Como costuma ser o regime de chuvas nas regiões onde predomina esse tipo de clima? Então, essa atividade vocês vão fazer pela observação dessa imagem. Então, pessoal, essa semana temos essas atividades. Espero que vocês tenham conseguido entender. E qualquer dúvida, entre em contato, comenta aí no vídeo. E até a próxima semana.